No Brasil, as instituições federais de ensino superior integram a Rede IFES, uma rede de compartilhamento de conteúdos audiovisuais. Estas são as suas produções. Olá para você que está ligado na programação da TV Universitária. Começa agora mais uma edição do Circuito Universitário. Você sabe o que é ostomia? Conhece algum ostomizado? O Circuito Universitário de hoje é especial sobre esta deficiência que atinge cerca de 100 mil brasileiros. Confira. Há mais de 20 anos, seu Abimael descobriu que estava com um câncer no intestino grosso e outro no reto, que chegou a atingir parte da bexiga. Desacreditado por muitos médicos, ele fez uma cirurgia para a retirada do tumor e acabou perdendo a bexiga, parte do intestino grosso e do reto. Ele conseguiu se curar do câncer e, para continuar a viver, teve que fazer a cirurgia para a criação de um ostoma. A partir disso, ele passou a usar 2 bolsas que substituem as funções dos órgãos retirados. No início, assim, foi um pouco, não digo difícil, mas é um pouco estranho, né? Você conviver com isso e mais a notícia de que eu tinha notícia de que talvez não pudesse voltar à normalidade, né? Então daí gerou uma certa expectativa. Mas com o passar dos meses, passar dos dias, o que aconteceu? A gente foi se adaptando. Hoje, 20 anos depois, assim, a adaptação foi plena. A ostomia é uma intervenção cirúrgica que permite criar uma comunicação entre um órgão interno e o exterior, com a finalidade de eliminar os dejetos do organismo. Existem vários tipos de ostomia. No caso do seu Abimael, foram realizadas a colostomia e a urostomia. A colostomia é a ligação do cólon, que é a maior parte do intestino grosso, com a pele. Tem situações em que a colostomia não dá para ser temporária, porque precisa tirar o ânus. Às vezes o tumor está muito junto do ânus e não há como preservar o ânus, porque aí você pode prejudicar a chance de cura do paciente. Então aí você tira o ânus e já pega o intestino e coloca na parede aqui definitivamente. Geralmente quando se faz isso, tira-se o ânus com a porção terminal do reto. O reto é a porção terminal do intestino grosso. Hoje em dia se faz menos colostomia do que se fazia antigamente. Por quê? Porque as técnicas cirúrgicas evoluíram e aparelhos também que existem hoje para poder unir os dois extremos. Você cortou um pedaço do reto, por exemplo. Você tem condições, se sobrar 3, 4 centímetros, de unir essa porção ao cólon que está descendo. Você tirou aquela porção. Num primeiro momento, só aquelas restrições de pós-operatório, que a alimentação é mais liquidificada, mais líquida, e ela vai evoluindo até chegar à dieta livre. Mas, de uma maneira geral, o paciente colostomizado, que ele não perdeu, que ele preservou uma boa parte do intestino grosso, ele não tem necessidade de uma restrição alimentar. A urostomia, ou derivação urinária, é necessária quando existe uma anormalidade congênita na bexiga ou a retirada deste órgão. Nesse caso, deve existir um desvio da urina. Normalmente é por retirada quase total da bexiga. Então, não há um reservatório para a bexiga. Hoje existem técnicas que se faz uma bexiga de próprio intestino. E os ureteres podem ser colocados, os ureteres são os canais que vêm dos rins, né? Eles podem ser colocados nesse intestino e esse intestino ligado na uretra. Mas precisa ter condições lá embaixo boas para que a pessoa consiga
o esfíncter funcione. Zenir tem uma urostomia. Há 8 anos, ela teve um câncer na bexiga. No caso dela, a bolsa foi a única alternativa, pois o esfíncter interno da bexiga não estava funcionando normalmente. O esfíncter é um músculo de fibras em forma de anel que serve para controlar a abertura de um orifício. No caso de Zenir, o esfíncter não estava controlando a saída da urina. Existem mais de 20 esfíncteres no organismo humano. Eu sabia que eu ia ficar melhor, né? Eu tinha bastante dor, né? E depois, quando soube que eu era câncer, né? Quando a gente sabe que tem câncer, a primeira coisa que a gente pensa é na morte. E aí, eu sabia que depois que eu fiz a cirurgia, o médico falou que com a cirurgia eu já fiquei curada, porque não precisava nem fazer quimio nem rádio. Aí, para mim, foi uma vitória, né? Em alguns casos, se o esfíncter estiver em boas condições, o paciente que perde a bexiga não precisa fazer a urostomia. Eu tirei a bexiga toda dele, eu costumo pegar um pedaço de intestino delgado, fino, coloco os 2 ureteres ali, pego o intestino delgado e ligo no reto. Então eu aproveito o esfíncter anal dele e o reto eu aproveito para ser usado como bexiga. Existe também a ileostomia, um ostoma intestinal que faz a ligação do intestino delgado com o exterior do organismo. Então, o paciente ileostomizado é porque ele perdeu ou totalmente ou quase que totalmente o intestino grosso. Então, a alimentação dele, ele tem uma tendência maior à diarreia, porque todo aquele líquido não vai ter por onde ser absorvido. Com o tempo, claro, o intestino delgado, ele passa a fazer esse processo de absorção, mas isso demora um pouquinho, e esse processo de absorção não é tão efetivo como aconteceria se ele tivesse preservado o intestino grosso. Então, num primeiro momento, esse paciente ele vai receber uma orientação de dieta totalmente sem fibra, de dieta totalmente sem gordura. Com o tempo, com o passar dos dias e das semanas, que o organismo dele for se adaptando e o intestino delgado começar a fazer essa parte de absorção de líquidos, aí essas fibras e essa quantidade um pouquinho a mais de gordura começa a ser introduzido na alimentação do paciente. Mas mesmo assim, para o resto da vida desse paciente, ele tem que ter muito cuidado com a quantidade de fibras da dieta e com a quantidade de gordura da dieta. Mas será que a cirurgia para a criação de um ostoma é sempre realizada em pacientes que tiveram um tumor ou inflamações no intestino? As principais causas de colostomia ou ileostomia primeiro é por tumor, segundo é por doença inflamatória, terceiro é por trauma. Ele pode sofrer um acidente, cair sentado, fazer uma lesão, por exemplo, da parte muscular ou nervosa daquela região que ele não tem controle. Para perfurar o abdômen e colocar o estoma, alguns parâmetros devem ser utilizados. A preferência é colocar o intestino grosso, por exemplo, a colostomia do lado esquerdo, porque a metade direita do intestino grosso é para absorver, né? Absorver sais minerais, enzimas, vitaminas, sais biliares, e tudo é absorvido do lado de água, tudo é absorvido do lado direito. Da metade em diante, ela já começa a ficar cada vez com menos água e o que tinha que ser absorvido já foi absorvido do lado direito. Então, para o intestino grosso, sempre o lado esquerdo é melhor. A ileostomia se faz geralmente no ilho terminal e a posição dele é justamente do lado direito, entre o umbigo e um osso que tem aqui, chama-se fossa ilíaca direita. Tem que ver muito o hábito do paciente, se ele é alto, baixo, magro, gordo, se ele tem um abdômen avental, por exemplo. Um abdômen que cai muito aqui embaixo. Você tem um panículo adiposo de vários centímetros, então é preferível às vezes se pôr mais em cima. Tem que ver você tem que examinar o paciente deitado em pé para ver aonde que ele vai cair, aonde que ele usa a cinta. A cueca dele fica
cueca ou a calça da mulher fica em que altura. Quando ela vai usar uma calça comprida, em que altura fica. Para que você não atrapalhe o vestuário do paciente ou que o vestuário do paciente não fique em cima da colostomia ou da jejunostomia e fique machucando. Em Curitiba, há mais de 32 anos, existe a Associação Paranaense dos Ostomizados, a APO, um local de encontro, troca de experiência e de reivindicações pelos direitos do ostomizado. Na APO, o ostomizado tem a orientação gratuita de enfermeiros, nutricionistas e psicólogos voluntários. Nós temos a reunião mensal toda última quinta-feira do mês, tá? Essa reunião é aberta ao público, né? Qualquer pessoa pode vir e é justamente um momento de congregação, as pessoas se conhecem, todos os ostomizados, os mais recentes, os mais antigos, né? Para conversar entre eles, para saber o que está acontecendo com um, com o outro. A gente sempre procura trazer um palestrante nesse dia, né? Para as pessoas justamente conversarem e poderem, digamos assim, extravasar, conversar sobre um assunto que às vezes em casa ela não pode, né? Às vezes a família não dá muito apoio e tal. E aqui na associação é como eu digo, aqui a casa é do ostomizado. Os cuidados básicos, né, de verificar como é que está a condição dessa colostomia, os cuidados que deve ter, a colocação do dispositivo, né, que seria a bolsa de colostomia, se foi colocada adequadamente, né, a enfermeira, o enfermeiro que vai fazer isso, né, orientar os demais profissionais que fazem os cuidados, né, de como ele deve cuidar. E o paciente também, né, tem que já começar por aí o trabalho de educação para o paciente, sabendo que ele vai para casa e que ele vai ter que conviver com aquilo. A APO também realiza outra ação em parceria com hospitais e Prefeitura de Curitiba, cadastrando todos os ostomizados da cidade e os encaminhando para o setor de órtese e prótese. Todo esse caminho é para que o ostomizado receba do posto de saúde mais próximo da sua residência as bolsas para a ostomia. É direito de todos os ostomizados, independente da classe social, receber gratuitamente do Sistema Único de Saúde as bolsas para a ostomia. No início eu não sabia, eu tinha que comprar essas bolsas. Daí, por orientação do próprio Dr. Calixto, ele nos encaminhou para a associação. Na época, para a gente foi muito legal, porque eles nos orientaram, nos ensinaram, né, toda a técnica, toda a higienização, como fazer, de que maneira fazer, e todo o procedimento, sabe? Então foi muito bom. O decreto 52.596, baixado em dezembro de 2004 pelo Poder Executivo, determina a ostomia como uma deficiência física. Porque a pessoa às vezes pode achar, sim, mas não aparece. Então a nossa deficiência não aparece, ela é não aparente. Então não é como se eu não tivesse um braço, se eu não enxergasse, né? Na verdade é uma deficiência que está embaixo da roupa. Mas nós não nascemos assim, nós ficamos assim devido à moléstia. O problema pode ser grave, a gente não vai dizer que não é grave, mas ele tem solução, né? E eu sempre digo que a bolsa de colostomia, pelo menos no meu caso em particular, ela não foi um problema, ela foi uma solução. É difícil a gente receber, não é? A gente conviver com ela. Mas, enfim, eu convivo muito bem, eu viajo, não é? Eu curto meus netos. O Circuito Universitário de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã. Universitária, construindo conhecimento.